Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar aqui com vocês sobre existencialismo, né? Sobre por que nós estamos aqui. Quem já nos acompanha sabe que nós somos um canal nihilista, né? Acima de tudo. Também somos ateus, porque simplesmente parece que é uma questão de inteligência, né? Quando falta inteligência, sobra fé, né? Sobra religiosidade. E aqui eu não estou falando de inteligência para as coisas práticas não, né? Porque isso aí qualquer animal tem, né? Até os animais têm inteligência para as coisas práticas, para a sobrevivência. O ser humano tem muita inteligência, né? Para criar coisas, ferramentas, as suas necessidades, né? Transporte, entretenimento, sei lá, a indústria, o comércio, os bancos, parte financeira, né? A parte técnica, tecnologia. O ser humano tem muita inteligência para tudo isso aí, né? Mas isso é um tipo de inteligência mais, digamos assim, mais prática. Mas do ponto de vista de percepção da realidade, né? Do ponto de vista de uma inteligência mais consciente, é difícil. É difícil porque a grande maioria parece que não tem a capacidade de pensar, né? Por isso o nosso canal é Pare para Pensar. E quando você pensa, não em coisas corriqueiras, não em coisas simples, não em problemas ou, né, do cotidiano, fórmulas para serem resolvidas, questões, né, para serem resolvidas, fórmulas para serem aplicadas na resolução de questões. Isso aí é o mundo físico, é o mundo prático, né? E as pessoas praticamente só pensam nisso. São poucas as pessoas que têm a capacidade, a inteligência para fazer certo tipo de questionamento. Questionamento básico, né? Porque não adianta nada você ser muito bem sucedido na vida, ou você ser uma pessoa que domine tecnologia, né? Técnicas, que tem até conforto. Mas se você não tem percepção da realidade, se você não tem essa capacidade, né? Que eu acho que melhoraria muito o ser humano, que eu acho que o que ainda atrasa o ser humano é essa falta de capacidade de compreender a realidade, falta de capacidade de olhar no entorno e perceber, né? Isso aqui parece um inferno, essa coisa de nascer só para morrer, ter uma existência curta, sem sentido. A maioria dos sentidos que o ser humano encontra são temporários, não são sentidos verdadeiros, são sentidos falsos, sentidos para preencher lacunas, lacunas do dia a dia, trabalho, romance, o outro, né? Nessa solidão que todos nós temos, o outro é muito importante, né? O outro se torna muito importante, porque na realidade não é importante. Só é importante para quem é carente, né? Para quem não consegue perceber a realidade, de que o outro também está em sofrimento, de que o outro não vai poder resolver o seu sofrimento. E a gente vê muita desgraça por aí por conta disso, né? As pessoas acham que vão resolver os seus problemas e as suas carências com os outros. Isso é impossível. Porque o outro, como eu falei, também é um sofredor, também é carente. E dois carentes juntos não vão resolver nada, né? Vão só somar as suas carências. Como se costuma dizer, né? As pessoas se unem
para compartilhar a sua própria solidão. Então são dois solitários, né? No caso de pessoas que têm um relacionamento romântico, são dois solitários buscando compartilhar a própria solidão, são dois sofredores buscando compartilhar o próprio sofrimento. E aí quando vem filho, né? Isso é passado adiante para os filhos, né? Mais um que vem para compartilhar sofrimento. E eu estava observando, né? Tava, como sempre, eu sou um observador da vida, do comportamento humano, do meu próprio comportamento, da insignificância das coisas. E hoje não, ontem, né? Acho que foi ontem, eu estava olhando pela câmera, né? Que eu tenho um sistema de câmeras aqui na minha casa e de vez em quando eu fico monitorando ali. Eu estava olhando a rua e tinha assim a câmera pega uma parte, né, de uma pilastra da minha casa, da frente da minha casa, e tinha uma pequena aranha subindo, né? Eu estava observando e pensando, né? Essa aranha você acha muito importante, né? Ela tá ali, talvez atrás de comida, se deslocando. E não é diferente a minha existência para a existência dessa aranha, né? Desse inseto tão insignificante, né? Que enquanto unidade não tem importância alguma, né? Tem importância apenas como espécie, para manter o equilíbrio. Mas manter o equilíbrio também não sei para quê, né? Porque a vida é um troço que não tem resposta. A vida é uma loucura, é uma insanidade, né? Nascer para nada, por nada e para nada nesse universo, nesse mundo animal, né? Animalesco, onde o sentimento, a emoção básica é o medo, né? Nós não somos diferentes, né? Nós não somos diferentes, nós vivemos com medo o tempo todo. Porque a vida é muito frágil. Quem não tem medo é louco, né? Desse mundo aqui. Quem não vive apavorado com essa realidade não compreende o que é a existência. A existência é algo assustador, né? Como eu falei, é uma existência onde você... Porra, não tem sentido, né? Construir tanta coisa, tanta tecnologia, tantas cidades, civilizações, para nada, né? Porque o indivíduo mesmo não prevalece. A espécie fica por aí, né? Como a aranha, né? A aranha, qualquer inseto. Não tem importância do ponto de vista individual. Só na coletividade. E aí eu estava pensando comigo, né? Como parece que a existência orgânica em si é uma espécie de inferno. O que é um inferno? Um lugar de sofrimento. Aqui, parece que o ser humano criou uma fantasia de que viver vale a pena. O ser humano olha um oceano, ele não vê o que um oceano é, né? Por isso que tanta gente se afoga. Muita gente morrendo aí afogada, né? Principalmente nesse período agora aí, né? Turistas, muita gente de férias. E os acidentes acontecendo direto aí, né? As catástrofes, as tempestades, furacão matando um monte de gente, destruindo tudo lá no sul. E eu vi a mulher falando, né? Meu Deus, me proteja. Se Deus existe, é Ele mesmo que é responsável pelos furacões, né? Como é que você vai pedir, meu Deus, me proteja, se a catástrofe vem da própria natureza, né? De Deus, né? Isso é ridículo, né? Esses dias eu vi um cara, né, que estava assim, na rua, e veio um carro desgovernado em alta velocidade, né? E simplesmente passou a coisa de, sei lá, centímetros dele. Porra, ele ia morrer na certa, né? Se o carro tivesse um pouquinho mais na direção dele, né? Mas ele escapou. E aí o repórter falando que nasceu de novo, foi Deus e tal, né? E logo em seguida o repórter deu a notícia de que uma criança tinha se afogado numa piscina, né? A mãe foi no banheiro, enquanto isso o garoto foi para a parte mais funda, né? Uma criança pequena de 5, 8 anos, morreu afogado, né? Quer dizer que Deus salva um, né? Do acidente, o carro passa pertinho do cara e não mata, e uma criança morre, né? O repórter disse que foi o livramento
cara do carro. E a criança? E o desabamento que teve aí? Desabamento numa obra matou 3. Cadê o livramento? Então as pessoas criam essas fantasias, né? De que existe algum Deus, né? Existe alguma proteção. Não existe nada disso. Né? Nós estamos no inferno. Nós estamos num local de sofrimento, que é a vida. Vida é sofrimento. Porque você nasce para cumprir uma função biológica e morre. Qual a função biológica? Reproduzir. Produzir energia, né? Consumir alimentos, água, né? Líquidos, e processar energia para poder executar trabalho. Né? E o principal trabalho do ser humano é procriar, porque vai morrer. Né? Só procria porque vai morrer. Porque se não morresse, não precisava procriar. Né? Então a base do mundo físico é isso. Né? Nascer para procriar e morrer. Tem sentido isso? Não, isso é muito sofrimento. Quando você tem essa consciência, você se percebe no inferno. Um lugar, né, onde, se você for pensar, né, é um lugar muito organizado, né, a vida ela é muito organizada. Né? A própria palavra organismo vem de algo organizado, né, de organização. A palavra cosmos também. Né? Algo muito bem organizado. E nós temos a ciência, né? Ou seja, é tão organizado que dá para estudar a vida, o cosmos, o universo, o planeta Terra. Dá para descobrir certas leis, né? Como funcionam as coisas, num processo de repetição, e tudo muito bem orquestrado matematicamente. Então, né? Nós vivemos num mundo, num planeta muito racional, né? Do ponto de vista das leis, né? Muito lógico. Isso é até assustador, né? Porque parece que tem um propósito, parece que tem código de DNA, código, é um código. Código não deveria ser uma coisa natural. Mas a natureza está cheia de códigos matemáticos precisos, proporção áurea, tudo isso. Coisa assustadora, né? Que a própria ciência, na sua ignorância e na sua arrogância, ainda quer dizer que é tudo aleatório. Claro que não é. Claro que não é. Estou falando aqui o quê? Em Deus? Não, estou falando aqui que tem uma lógica, né, no mundo. As coisas funcionam de forma muito precisa, através de leis. Como eu falei, por isso que a gente tem a ciência que consegue, né, observar essas leis, catalogar, explicar muita coisa. Copiar também, né? Porque a maioria das nossas tecnologias são copiadas da natureza. O voo de um pássaro deu origem a um avião, né? A aerodinâmica de um pássaro deu origem a um avião. O próprio funcionamento de um cavalo, né? Um cavalo que é muito potente, né? Que corre muito rápido, né? Deu origem ao quê? Aos automóveis, né? Os motores de combustão, agora motores elétricos. Inclusive, a potência desses motores é medida em cavalos, né? Em cavalos de força. Então, você vê, o ser humano está sempre copiando, né, da natureza. Por quê? Porque funciona, né? É preciso. Muitas coisas na natureza, acho que a maioria delas funciona através de leis muito precisas. Então, isso é meio assustador, né? Leis precisas para quê? Para que isso tudo aqui, né? Não tem propósito, né? Fora da religião, né, que é uma invenção, que é, né, colocar um Deus para resolver problemas que não tem solução na realidade, né? Problemas que não podem ser, questões que não podem ser explicadas e resolvidas, porque você olha para todo lado, tem leis, tem regras, né, dentro da natureza, do universo que a gente conhece, né? Mas não tem propósito. Os religiosos vão dizer que o propósito disso tudo é o quê? É servir a Deus. Né? Os animais, tudo existe para servir a Deus. Os homens, né? Os anjos, toda essa bobagem, né? Toda essa invenção. Porque isso foi a forma que o ser humano encontrou. Né? O ser humano ignorante primitivo encontrou para explicar esse mundo que não tem explicação. Por mais que você acredite em alguma coisa, tu vai acabar no túmulo, podre igual todo mundo, né? Uma pilha de ossos, só isso. Nem acabou seu universo, acabou seu mundo, como eu falei inicialmente, né? Não tem importância a unidade, né? O
o indivíduo, a unidade orgânica não tem importância nenhuma. A importância está na quantidade, no coletivo, na espécie, né? E isso é assustador, né, cara? Porque você constrói, né, todo um modelo de realidade onde você tem importância, onde as pessoas que você ama têm importância. Você acorda nesse mundo já cheio de... Né, como a natureza tem regras, os homens também inventaram um monte de regras, né? Então você acorda nesse mundo aqui cheio de obrigações, tem que trabalhar, tem que vencer na vida, né? Como assim vencer na vida? Se que no final quem te vence é a morte. Que vitória que você tem nessa vida, né? O ser humano cria esporte, tudo para se sentir vitorioso, né? Futebol, Copa do Mundo, MMA, né? Os caras fortão, né? Dando porrada um no outro, né? E tem essa questão, né? Que o ser humano é ruim, né? O ser humano gosta de ver o outro sofrer. Muito raro, né? Você vê pessoas que vivem bem, vivem tranquilos, vivem em harmonia, não. Mesmo esses, né? Mesmo esses gostam de ver os outros sofrerem. Senão, reportagem não faria tanto sucesso, né? Jornal, essas reportagens aí diárias que mostram um monte de tragédia, todo mundo adora, né? Filmes, dramas, novelas, onde só tem sofrimento. As pessoas adoram, né? A maioria dos programas de televisão são baseados em quê? Em competição, né? Em jogos. Chegando no final de semana, vários programas aí tem jogos, né? Equipes competindo, pessoas competindo com pessoas, todo mundo na ânsia de ver alguém sofrer. Tem até um programa aí que eu acho até interessante, um programa inteligente do Tom Cavalcante, né? Que é o Acerte ou Caia. Um dos programas que pelo menos te ensina alguma coisa, né? Ali, porque são várias questões que são colocadas ali, a pessoa tem que responder rápido, mas todo mundo no fundo está querendo ver alguém despencar, né? Acerte ou Caia, alguém perder. Tem a possibilidade de perder tudo, né? Que já está com uma certa quantidade de dinheiro. Né? É um programa interessante, né? Entretenimento, mas com informação também, né? Porque é um programa de perguntas e respostas. Mas a base do programa é a competição. É o prazer de ver perder, né? Futebol é o que? Se não é o prazer de ver o outro perder, né? De você ganhar e ver o outro perder. Isso aqui é o prazer do esporte. Então nós somos indivíduos maus, né? Nós não ficamos bem se não estivermos conscientes de que alguém está mal. Né? Nós podemos chamar de inimigo, podemos chamar de... Né? Essa pessoa, eu não gosto dela, quero mais que ela se foda. Né? Então parece que isso está nos nossos genes, né? A vontade de fazer o mal. Está aí a política que não me deixa mentir, está aí a religião que não me deixa mentir. Não é uma religião, não, são várias, porque todas querem ser vencedoras, cada um no seu quadrado, né? Não se entendem, né? Não existe esse troço de ecumenismo. É tudo um código do um do outro, né? Cada um querendo ter suas próprias certezas e querendo que o outro vá para o inferno. Então, nas nações é assim, né? Uma nação contra a outra, uma nação querendo ser mais forte, mais poderosa para dominar a outra, para impor sofrimento a outra. Guerra, né? Onde um país mata as crianças de outro país, né? Mata as pessoas, acaba com famílias. Somos criaturas terríveis. Terríveis. Como eu falei, mesmo o bonzinho, aquele que está contido ali, que está seguindo as regras, ele tem muito prazer em ver o outro perder, né? Nas competições, nos jogos, ver sofrimento no drama, na novela, nos filmes, nos reality shows, né? Doido para ver o circo pegar fogo. Mentem, né? Dizendo que quer ver alguém vencer. Não, o prazer está em ver perder. As tragédias, né? Então, nós vivemos uma espécie de inferno. Tem esse inferno mitológico, né? Tem lá o diabo, os demônios, furando as pessoas com tridente, né? Maltratando, estuprando, violentando, queimando vivas eternamente. Piada, né? Queimando vivo, o cara tá morto. Mas enfim, vivo no mundo espiritual, né? Como os religiosos acreditam. É também uma maldade muito grande, né? A religião criou um lugar de sofrimento eterno. E para lá vão todos os que são perdedores. Não seguiram a religião certa, né? Porque tem vários por aí, né? Miríades de religiões certas. Né?
Judaísmo, budismo, cristianismo, islamismo, o hinduísmo, todas essas porra aí, Mormon, Testemunho de Jeová, né? Ninguém se entende, né? Os macumbeiros, ninguém se entende, católico. É complicado, né? Espíritas, tem de tudo, né? Tem para todos os gostos. O balai de gato, né? E todo mundo adora uma competição. Né? Todo mundo adora seguir os seus próprios grupos e nomear seus próprios inimigos. E é muito estranho, né? Você viver num mundo assim, num mundo onde você tem uma lucidez, né? Tem uma inteligência acima da média, uma inteligência que não é só para as coisas práticas, uma inteligência que não é só simplesmente racional, mas também uma inteligência intuitiva, né? Uma capacidade de percepção além da percepção comum. E aí você pensa, caraca, meu irmão, essa metáfora de inferno é perfeita, é um lugar de sofrimento. Então nós estamos no inferno, onde os demônios estão muito vivos, né? Não é nada metafísico. Né? Os demônios são os próprios homens. Né? O diabo é a própria natureza. Sofrimento é toda parte. Né? E no final, a recompensa desse sofrimento todo e de supostas vitórias e conquistas é a morte. E a gente tem que falar nisso porque estamos vivos, né? Estamos em busca, sempre em busca, né, de uma coerência, sempre em busca de compartilhar, né, nossas ideias para ver se a gente consegue sobreviver melhor nesse ambiente aqui, né, chamado existência, vida, civilização, sociedade. Porque uma hora você tem que minimizar o seu sofrimento. Sofrimento você sempre vai ter. Não adianta. Tá vivo, tá fudido. Né? Tá vivo, tá no sofrimento. Mas, contrapartida, quem não nasceu não existe, né? Então, não se pode fazer juízo de valores, como eu costumo dizer, da inexistência. Tem gente que diz que é melhor não ter nascido. Não é melhor nem pior, né? Simplesmente você não existe. Nós só podemos avaliar a existência, só isso, né? Morte, a não existência, é uma coisa muito abstrata, né? É uma coisa que a gente até verbaliza, até pensa, né? Mas a gente sempre pensa sobre parâmetros físicos. Já reparou isso? Você sempre pensa na morte sob o ponto de vista de quem está vivo. Você não tem como pensar na morte sob o ponto de vista de quem está morto, porque quem está morto não tem ponto de vista. Aí o cara fala assim, não, eu quero ser velado em tal cidade, eu quero ser enterrado em tal cemitério, ou eu não quero ser enterrado, eu quero ser cremado, que é mais higiênico, é mais ecologicamente correto. Né? O que adianta? O cara está morto. Mas as pessoas têm esse tipo de pensamento porque elas sempre avaliam a morte do ponto de vista de quem está vivo. Não adianta, mano. Ser cremado, não ser cremado, ser enterrado, ou ser jogado em qualquer buraco, ser jogado para os urubus te devorarem lá, né? Ou seu corpo nunca ser encontrado, tanto faz. Né? Tanto faz. Ter velório pomposo, ter velório de pobre, não ter velório de caixão fechado, tanto faz. Você morreu, cara, deixou de existir. Mas é uma coisa muito abstrata, né? Como eu falei, a gente só consegue pensar na morte, ou a gente só consegue pensar em qualquer coisa sob o ponto de vista de quem está vivo. É por isso que as religiões criam mundos espirituais com parâmetros físicos. Né? No céu são jardins, né? São anjos voando. Né? Sempre parâmetro físico, né? Anjo com asa, né? No mundo espiritual não precisa de asa, né? Asa é onde tem oxigênio, né? Você precisa de... Você tem ar, né? Você tem atmosfera. Aí sim você precisa de asas para voar, né? Os aviões e tal, os pássaros, né? E os supostos anjos estão no mundo espiritual, um mundo que não é... não tem oxigênio, não é um mundo físico. Né? Se tem oxigênio, já é físico, né? Então, tô falando... Até o crente, né? Ele é muito materialista. Porque todos nós somos materialistas. Não tem jeito, né? Nós estamos na matéria.
Mesmo que você pense em alguma coisa, por mais abstrata que seja, sempre tem que ter um parâmetro físico. Então, a única coisa que existe, que é possível, a única consciência possível, tem gente que pensa vida após a morte, vida é um conceito orgânico. Eu canso de dizer isso. Então não tem como ter vida após a morte. Né? A única vida que tem após a morte é dos vermes de cadáveres. Né? Ficam lá pululando no cadáver podre. Né? A única vida que tem após a morte. E a vida de quem vai no cemitério também visitar, quem vai no velório. Agora, que está morto já era. Né? Então é uma coisa assim, uma vida sem propósito. Você pode inventar algum propósito, né? Você pode inventar qualquer sentido, né? Família, filho, realização profissional, sei lá, qualquer bobagem que você quiser inventar aí. Mas no final, você acaba como qualquer animal morto na estrada, né? Esmagado, qualquer gato, qualquer cachorro, qualquer inseto, né? Qualquer aranha, qualquer... Cara, você não tem importância como unidade biológica nenhuma, né? Não adianta ficar inventando o grande macacão, né? O rei dos macacos, macaco todo poderoso, né? Macaco pregado numa cruz. Não adianta você pegar um primata e eleger como Deus, isso é ridículo. Né? Tem gente que imagina Deus com as barbas brancas, né? Tem até um pastor aí que tá com a barba branca, cabelo branco, parecia até com Deus, né? Aí tá ótimo pra pedir pix, né? O cara parece até com Deus, pô, deu sorte, né? Com cabelo branco, barba branca, parecido com Deus. Aí ele fala, devolva o que é de Deus, não rouba o que é de Deus. Olha aqui o pix aqui pra você fazer pra nossa igreja. Cara, entende? É muito materialismo, né? Isso aqui é pelo, gente. Deus com pelo, Deus com barba. Isso é pelo, é resíduo de evolução, resíduo resíduo animalesco, né? Nosso aspecto animal, de cima, de primata. Então Jesus é um primata pregado na cruz, Deus é um primata todo poderoso que está lá no céu, lá fazendo guerra também, né, com o diabo e atormentando o ser humano. Toda essa alegoria, toda essa fantasia, como eu falei, até mesmo Deus, o ser humano vai querer ver de uma forma material. Santos, né, anjos, tudo em forma humana, ET, seja o que for. Sempre na forma humana, sempre material. Né? O aspecto materialista é muito forte no ser humano porque é a única coisa que a gente tem. Né? É a única coisa que a gente tem. Cara. A única consciência que a gente conseguiu vislumbrar até agora, experimentar até agora, é no corpo, na carne. Né? E que vai acabar, que é temporário. Não adianta ficar inventando eternidade, mundo espiritual, tudo bobagem, tudo entretenimento, igreja é entretenimento. Enquanto não se morre, tem que se fazer alguma coisa. Enquanto não se morre, todas as igrejas aí, né, para te prometer mundo espiritual, para te prometer vida eterna, toda essa bobagem. Né? Mas a vida aqui na Terra é só sofrimento. Com momentos de alívio, né, que se chamam de prazer. Né? O que é o prazer, senão o alívio de uma ansiedade qualquer, né? Sexo, você tem ansiedade sexual, você vai lá, realiza, é um alívio, né? Não é prazer. Você está com fome, vai lá, come uma comida deliciosa, ou está com sede, vai lá, bebe aquela água gelada, aquele refrigerante, aquele suco geladinho. Isso é prazer? Não, é alívio da dor, alívio da sede, alívio da fome, alívio do sexo. As amizades, é o alívio que você sente da sua solidão. Isso aqui é ter amigos, né? Isso aqui é estar entre pessoas, ter família. É o alívio temporário da solidão, porque todos nós nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. Né? A solidão não adianta, filho. Não adianta. Você pode estar no meio da cidade, você pode estar no meio das pessoas. Você está aqui, ó, sozinho. Isso aqui vai acabar e você vai morrer sozinho. Nasceu sozinho e vai morrer sozinho. É complicado, né? Então, eu queria passar para vocês aqui. Não é um vídeo muito bom de se... ou seja, não é um vídeo muito bom de se assistir, né, para quem tem medo da verdade. Aqui a gente está sempre querendo, né, ficar de frente com a verdade, que a única coisa que faz o ser humano melhor é isso. A única coisa. Né, é você se torna mais desapegado, você se torna menos animalesco, porque você
destrói esse ego, de querer ser melhor, de querer ver o outro sofrer. Sabe, tinha uma época da minha vida que eu era mais jovem, né? Eu gostava muito de ver certos filmes assim, de tortura, de terror, de angústia. Hoje isso me angustia ver angústia, me angustia ver a angústia, me angustia ver o sofrimento. Ah? Eu tenho sim uma certa curiosidade, claro, como todo mundo, mas hoje muito menos. Né? Não me sinto bem mais como eu me sentia antigamente, ver o sofrimento. Mesmo que seja um filme, né? Não, eu não. Sabe, eu acho que eu me saturei de tanto sofrimento. E a ficha caiu, né? Que esse sofrimento não é do outro, é meu. A morte está no meu encalço. Você vê a morte do outro, não é a morte do outro que você está vendo, né? A morte é a sua própria mortalidade, né? Como ser humano, quando você vê qualquer pessoa morrer, qualquer pessoa sofrendo, qualquer pessoa em angústia, em doença, é você que está ali. Né? Isso gera também empatia. Isso faz com que você se recolha a sua insignificância enquanto unidade biológica. Você começa a tolerar mais, entendeu? Você começa a se afastar, sabe? A maior tolerância que eu acho que existe ao outro é se afastar do outro. Sabe? Porque estar perto é difícil, né? Então, quase sempre você vai se estressar, quase sempre você vai, muitas das vezes, falar o que não deve ser falado. Muitas das vezes você vai, talvez até ofender, né? Porque às vezes é complicado você tolerar certas idiotices, certas asneiras, certo egocentrismo do ser humano. E é uma coisa muito de humildade mesmo, você se afastar, sabe? Para não se contaminar também. Porque você já se purificou, né? Você já viu a verdade, você já se cansou de tanto sofrimento. Isso que é a verdade, né? A verdade é quando você percebe que o sofrimento não é só dos outros, é seu também. Mais que seja na casa do outro, mais que seja desgraça do outro, isso vai te atingir em algum momento. Sabe? Ainda que você passe incólume, né? A vida inteira, a sua morte vai chegar. Ainda que você não perca ninguém, que eu acho difícil, né? Ainda que você não perca nada, que você só vença, que você seja bem sucedido em tudo, tenha saúde, tenha sucesso, tenha, né, amor, tenha tudo. Isso tudo vai acabar em algum momento. Então, somos todos perdedores. A essência desse vídeo aqui é essa, né? Somos todos perdedores. No inferno, somos todos perdedores. Sou Ralf Gomes, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.